Continuando, civilizações antigas. Agora vamos para uma das mais importantes civilizações antigas do mundo ocidental, certo? Nós estávamos vendo até agora os persas, fenícios, hebreus, mesopotâmicos, todos eles, né, povos, civilizações orientais, né? Agora nós vamos para a civilização ocidental, que são os gregos antigos, tá? Os gregos antigos, eles mantêm uma característica muito próxima, né, politicamente falando, dos povos orientais também, que é o quê? Cidades-estados. Eles formaram cidades-estados justamente por causa da questão do relevo também. Lembra que eu falei que os fenícios, eles ficavam em áreas acidentadas, né, com relevo acidentado? Então, e com muitas montanhas, isso acabou separando esses povos. E por separar esses povos, abriu espaço, né, para formar as cidades-estados, que são cidades independentes uma da outra, né? Não precisa, não tem independência econômica e política uma da outra, tá? Porém, tem um laço entre elas, né, que juntam elas como povos, né, como povo, que é o que? A língua, a religião, costumes, né? Então, isso é uma característica de uma cidade-estado. É como fala aqui, ó, não vamos dizer que a Grécia era uma só cidade, né? A Grécia é uma só nação, desculpe, não é uma só nação. São várias cidades-estados dentro da Grécia, do que vai se formar Grécia, né? Só que, como aqui fala, ó, com uma cultura ligando todos esses povos, tá bom? Então, como eu falei para vocês, relevo montanhoso, né? Normalmente, como foi na Fenícia também, como foi os hebreus, a Mesopotâmia, não era muito fértil, tá? Mas no caso da Grécia, o relevo montanhoso deixa ela menos própria ainda para plantio, certo? Então, algumas regiões da Grécia se voltaram para o mar, certo? Como foram os fenícios, tá? Então vamos ver a Grécia clássica que a gente fala, tá? Porque tem vários períodos na Grécia, né? O clássico, que é esse que eu vou passar agora para vocês, que é o período creto-micênico. Depois vem o homérico, né? Depois vem o arcaico e o último, a formação que nós podemos dizer também clássica, né? Mas enfim, vamos aos poucos, tá bom? Então, formação da civilização grega. Tinha os povos antigos, tá? O Arcádios, tá? Quem habitava essa região? Vou mostrar aqui o mapinha. Quem habitava essa região da Grécia antes de qualquer povo que vai chegar na Grécia, eram os acadianos, que ficavam nessa região aqui que eu estou mostrando com o mouse, tá? Então, os acadianos eram os povos originários da Grécia, ou povos nativos da Grécia, tá bom? Mas, como nós vamos perceber aqui, essa formação das civilizações ela é com o tempo, com a miscigenação desses povos que vão estar chegando da região indo-europeia, né, da parte norte da Europa. Já comentei isso com vocês nos outros povos, né, que foram colonizados também pelos indo-europeus. Mas enfim, nós vamos chegar lá, tá? Aqui, ó, por volta de 2.500 anos antes de Cristo, tá? Tribos indo-europeias, que eu já expliquei para vocês, vêm do norte da Europa, né, uma etnia vinda do norte da Europa. Eles começaram a vir para a região dos Balcãs, Península do Peloponeso e ilhas do Mar Egeu, que é essa região aqui, ó, tá? É a região peninsular, a região continental e a região insular, que é das ilhas. No próximo mapinha eu vou mostrar certinho para vocês como que se divide essas regiões, correto? Então, ó, o primeiro polo cultural que nós podemos dizer se formou na ilha de Creta. Então, foi a primeira civilização grega a se formar, que é justamente aqui, gente, ó, nessa ilha, a maior ilha, né, da região insular. Então, a ilha de Creta, aqui se formou a primeira
formação cultural, né? Primeiro polo cultural dos gregos, tá bom? E por volta de 2000 a 1400, né? Porque antes de Cristo diminui, né? Até chegar no zero. Então, a primeira civilização vai ser a cretense, que mora na ilha de Creta, tá? Também conhecida como minoica, civilização minoica. Ah, professor, por causa do quê? Por causa da cidade-estado de Minos, tá? Então, vamos continuar, tá? Não só pela cidade-estado, né, que vai também do lendário rei de Creta, tá bom? Então, eles dominaram todo o comércio do Mediterrâneo, tá? Que é essa região aqui, ó, abaixo, mar Mediterrâneo. Então, eles pegaram o comércio de toda essa região aqui, porque vamos lembrar que essa região não era tão fértil. Então, como que eles vão ganhar dinheiro? Comércio também, ok? E ó, professor, o que ele mais comercializavam? Os cretenses, né? Também conhecido como minoica, civilização minoica. Tecido, joias e armas, correto? Então, essa população era baseada nessa fonte econômica que era o comércio desses produtos, certo? Também formou um reino, tá? Que o centro político era o palácio, tá bom? Que era decidido qualquer coisa política, social ou administrativa de Creta, tá? Palácio, obviamente, é o palácio do reino, tá? Lá ficava o rei, obviamente, né? Ele organizava, ele e sua família, né? E também ele comandava as cerimônias religiosas, tá? E tudo que era relacionado à política e administração da ilha de Creta, certo? Por volta de 1450, eu só estou falando essas datas, gente, eu falo para vocês que não é importante, mas é só para vocês se orientarem em questão dos períodos, porque eu falei dos fenícios, dos persas, do período que passa. Então, vou falar aqui também só para vocês se localizarem, tá? Por volta, então, de 1450, a civilização cretense começa a entrar em declínio. Ah, professor, por quê? Por causa que vai chegar um dos primeiros povos que vai formar a civilização grega, que são os aqueus. Também, ó, povos indo-europeus, tá? Do norte da Europa, que saem da Ásia, param no norte da Europa e agora começam a descer para a região da Grécia, tá bom? Então, esses aqueus, eles vão ficar na região peninsular, ou seja, nessa região aqui, mas também com a expansão do comércio marítimo, eles começam conhecendo a Creta e acabam dominando ela, não necessariamente militar, tá? Só que pelos aqueus por serem mais avançados que os cretenses, ele acabou dominando a ilha de Creta, tá bom? Então, o declínio é justamente por causa da dominação dos aqueus. Dominação cultural, gente, não foi realmente uma guerra, tá bom? Continuando então, gente, ó, os aqueus, eles fundaram, né, uma cidade chamada Micenas, tá? Nessa região aqui da península, como a gente já viu ali, ó, tá? E por fundar essa cidade chamada Micenas, essa civilização também, os aqueus foram chamados de civilização micênica, tá? Que eles incorporaram pela dominação cultural, que eu já expliquei para vocês, os cretenses, tá bom? E ó, eles também incorporaram e desenvolveram ainda mais a escrita, tá? Porque a escrita foi desenvolvida pelos cretenses. Aí, como os aqueus dominaram a região de Creta, eles acabaram incorporando essa escrita e desenvolvendo essa escrita, tá bom? Ah, professor, por que eles vão querer desenvolver a escrita? Justamente por isso aqui, ó. Contabilização de impostos e controle da produção e dos bens. É a mesma coisa que eu expliquei para vocês, a escrita cuneiforme. Eles criaram um sistema de escrita para controle, não necessariamente para registrar fábulas e tudo mais. Não, a intenção deles era comercial. Então, eles desenvolveram a escrita por causa de controlar os impostos, né, anotar os impostos, e também a produção que estavam sendo feitas na região da Grécia. Correto, pessoal? E as características desses povos aqueus é justamente o quê?
eles tinham uma aristocracia guerreira, tá? Ah, professor, como assim aristocracia guerreira? Eram nobres, né? Normalmente o nobre, ele é nobre por causa do nome, né? Vamos dizer, o sobrenome. Então, pelo nascimento, ele consegue o poder, certo? A aristocracia, ela é aristocracia pelo poder do nome, tá? Pela questão hereditária, certo? Então, essa aristocracia guerreira, ela controlava as terras, tá? E o trabalho dos camponeses e dos escravos. Então, essa era a elite, né, da Grécia nesse momento. Como qualquer outro povo, começa a entrar em declínio também, gente. Por volta de 1100, mais ou menos, do ano 1100 a.C., a civilização micênica também acaba entrando em declínio. Ah, professor, como assim? Porque eu vi ali embaixo ó, que eles entraram de declínio por causa de guerras. Mas pensem comigo assim, gente. Eles eram povos guerreiros, mas começaram a chegar muitos povos indo-europeus também, ó. Os jônios, eólios e os dórios. Esses dórios aqui vocês vão ter que lembrar, tá bom? Ó, jônio e eólios, eles ficaram nessa região aqui também, certo? Peninsular e continental. Eles ficaram nessa região. E esses não eram povos guerreiros, eles não eram povos que chegaram e criaram conflitos dos aqueus. Não, eles se incorporaram, eles começaram a ir na região que os aqueus não estavam criando problema. Então, esses daqui de boa. Só que quem que entrou em guerra com os aqueus? Esses povos dórios. Esses são os famosos povos guerreiros que vão formar depois os espartanos, só para vocês terem uma ideia. Eram povos violentos, mesmo indo-europeus, né? Totalmente violentos. E eles chegaram dominando toda a região da Grécia, tá bom? Vamos dizer então que aqui ficaram os eólios e os jônios, correto? E aqui estavam os aqueus, né? A civilização micênica. Aí o que acontece? Eles chegam avançando sobre esses três povos, gente. Os dórios chegam dominando, devastando mesmo todos esses territórios. Tanto que os jônios e eólios, eles acabam indo para as ilhas, para a região insular, tá bom? E aqui eles também, aqui já era dos aqueus, né? Os dórios também acabam dominando essa região de Creta também, certo? Então, muito importante para vocês entenderem que os dórios, sim, chegaram devastando tudo, tá? E esse período é conhecido também o período que acaba toda a cultura grega, né? Só é mantida a história desse momento por causa de Homero, que eu já comentei com vocês. Lembram? O Homero, ele falava, né? Passava através da oralidade os seus poemas. E os seus poemas contavam a cultura da época, o que eles desenvolveram nesse período dos dórios, né? Que os dórios destruíram tudo, então não tinha mais como ter registros sobre esse período grego. Então, quem pôde contar é justamente esse cara aqui, ó, Homero, tá? Ah, professor, como assim? Então, ó, eles desenvolveram narrativas místicas, tá? Sobre os aqueus, principalmente, contando o quê, professor? Da conquista deles de Troia, tá? E essa conquista de Troia é a narrativa mítica dos Ilíadas, tá? Isso eu já expliquei uma vez para vocês, não lembro agora o que eu estava fazendo relação da... Ah, história oral, né? Estava contando para vocês sobre a história oral, daí eu falei para vocês que o Homero, ele que contou a história desse período porque não tinha registro, que os dórios destruíram tudo, os registros, né? Então, ele contou a história da conquista de Troia, tá? Da guerra de Troia, que iniciou por quê? Porque foi raptada a princesa Helena, tá? A princesa do rei da Esparta, né? Esposa do rei de Esparta, desculpe, tá? Pelo príncipe troiano, certo? Então gerou toda essa guerra porque foi lá o troiano, o príncipe troiano, roubou a rainha, né? Dos espartanos, tá? Aí eles acabaram atacando Troia para recuperar. Isso é o que diz a narrativa mítica, tá bom? E também eles tinham intenção de saquear, né, a Troia, porque era uma cidade rica, né? Então
seria benéfico economicamente, né, os aqueus dominarem os troianos, tá bom? Então, como eu disse para vocês, essa história foi passada oralmente, tá? De um povo, de geração a geração, e Homero contava a história de Ilíada, que eu já falei para vocês que era a Guerra de Troia, e a Odisseia, que eram as aventuras de Odisseu, tá? Em seu retorno para casa da Guerra de Troia, certo? Que encontrou muitas, vamos dizer assim, contratempos nessa navegação de volta. Encontrou ciclopes, encontrou monstros marítimos. Então foi uma história bem bacana em que ela, apesar de ser uma mitologia, ela traz características desses povos dessa época, né? Então o que pôde contar esse período foram as histórias de Homero. E agora nós vamos ver na próxima página que esse período aqui, ó, vai ser chamado de Homérico justamente por causa disso, por causa do Homero. Então, ó, por volta de 1200 e 800 a.C., a Grécia passa por mudanças, tá? Tanto a questão da chegada dos dórios, que destruíram tudo, e também a parte econômica, ó, atividades comerciais foram interrompidas pelas chegadas dos dórios, tá? E o poder centralizado, que antes tinha, né, os aqueus, uma pessoa só, o rei comandava tudo, foi extinto, tá? A cultura também declinou, certo? Justamente por causa dos dórios, então tudo que era cultural foi extinto e nós não conseguimos detalhar esse período, a não ser pelas histórias de Homero, certo? Aí, ó, como fala aqui. Por isso que o período é chamado de período homérico, que só tem os dados desse período por causa de Homero. Fica até repetitivo, né, gente? Então, o que acontece? A partir do momento que entra em declínio essa civilização, né, por causa dos dórios, eles acabam regredindo a comunidades agropastoris, formada por pessoas com uma ascendência comum, ou seja, um ancestral, né, um ancestral que forma essas comunidades. Ah, professor, como que é chamado essas comunidades? É chamado de genos. Cada genos, pessoal, tinha uma formação de família em que tinha um chefe, o pater, que seria o patriarcal, né, dos outros povos também que a gente estudou. Então, as outras pessoas seriam seus dependentes, tá? Filho, tio, tia e tudo mais, e ele tomaria conta das terras, casas, rebanhos, escravos e outros bens. Então, o genus é isso, formação de pequenas comunidades agropastoris que seria comandada pelo um pater, que é como se fosse o patriarca, tá? Que teria seus dependentes, que é famílias, né? O ancestral em comum deles. E tomaria conta de tudo, certo? Isso foi gerado no período homérico por causa da invasão dos dórios, certo? Vamos ver esse mapinha, que o período arcaico, nós vamos precisar desse mapinha. Então vamos analisar ele rapidinho, gente. Ó o que eu falei para vocês, ó. Grécia peninsular. É essa parte aqui da península, ó. Essa partinha aqui, ó, que nós falamos península porque ela pega essa parte do mar, ó. Ela não faz parte do continente, ela é como se fosse uma ilha com ligação no continente. Então, essa parte aqui chama de peninsular, tá? É onde ficaram os aqueus, tá bom? Outro, insular, é a parte das ilhas, gente. Tudo que tá vermelhinho aqui, ó. Creta, que é muito importante, tá bom? Então, toda essa partinha aqui é insular. E depois nós temos também a Grécia continental, que daí é o quê? Essa partinha aqui do continente, ó, onde ficaram os eólios e os jônios. Essa partinha aqui, certinho? Ah, professor, e esse resto aqui, ó, que eu tô vendo que pega uma grande extensão, essa partinha amarela aqui, sei lá, meio laranjada, é as áreas de colonização. Ah, professor, mas você nem falou de colonização? Então, vai ser no período arcaico que vai formar as colonizações. Ah, professor, por quê? Ó, principalmente por causa da chegada dos dórios, né, que chegaram destruindo tudo, certo? Essa região aqui, ó, eles chegaram dominando, destruindo tudo. Aí os povos eólios foram para cá, né, buscando mais terras para produzir, e também
eles começaram a formar essas colônias, porque já que estavam sendo expulsos dessa região, eles foram para onde tinha solução, né? Para essas outras. Ah, professor, só por causa da chegada dos dórios? Não, porque também, como estavam tendo poucas terras por causa dos dórios, a elite, né, começou a buscar outras terras para dominar, tá? Então, a aristocracia, que antes elas dominavam aqui, elas acabavam sendo expulsas por causa dos dórios, né, guerreiros, e daí eles começaram a formar terras e colônias ao longo desses espaços aqui que a gente está vendo. Certo, gente? Ó, então, as principais colônias gregas, né? Essa partinha, ó, Troia se tornou, né? Depois que foi dominada, Lesbos, Calcedônia, Bizâncio. Então, foi formada várias, né? Várias colônias. E cidades-mães também, que é Esparta, Atenas, não esqueçam, tá, gente? Esparta e Atenas, as duas principais cidades-estados da Grécia, e nós vamos ver por quê. Certo? Então vamos lá, para não ficar um vídeo muito longo, período arcaico, vamos entender. Ó, então os genos, aqui fala gene, mas normalmente a gente vê mais em questões vestibular chamando genos, tá? Então, eles formaram propriedades rurais e, obviamente, eram formados por agricultores, tá? Mas também havia comerciantes e artesãos, que principalmente quem morava próximo do Mar Egeu e do Mar Mediterrâneo também, eles comercializavam pelo mar, né? E aí o que acontecia? Já que era bem diversificado, né? Essas profissões, esses povos, né? Então, o que acontecia? A maioria morava nas cidades, tá? Ó, a maioria dos agricultores moravam no espaço urbano, só que eles saíam todo dia para o campo, tá? Então, eles moravam na cidade, só que ia para o campo para produzir. Então, toda noite ele voltava para as cidades, para as suas residências, tá? Com o tempo, começou a formar uma nova organização social, depois que passou toda essa euforia dos Dórios, né? Que passaram, que acabaram dominando todas essas regiões. Então, eles começaram a desenvolver de novo. Desculpe, gente, a garganta tá difícil. Então, esses povos que eram genos, organização em genos, eles começaram a ser formados por cidades-estados, chamada a famosa, isso cai muito em vestibular, gente, a famosa polis gregas, tá? Que nada mais é do que uma cidade-estado, tá? Vou beber uma aguinha aqui rapidinho, gente, que vocês estão vendo que tá difícil. Então, gente, o que acontece? Essas polis, então, eram cidades-estados, que eu já expliquei para vocês nos outros momentos, que é o quê? Cidades independentes, ou comunidades, como ele está falando aí, que tinham uma organização socioeconômica e políticas próprias, ou seja, não dependia dos outros povos, tá? Isso é uma cidade-estado que eu já tinha falado para vocês. Só que nessas polis, gente, eles formaram assembleias de guerreiros, né? E essas assembleias de guerreiros não era mais o patriarca que tomava as decisões, era a assembleia de guerreiros, eles discutiam assuntos de interesse de toda a comunidade. Então, eles que falavam que seria feito, né, a partir do momento que surge as polis gregas, tá? E lembrando, começa a voltar às aristocracias, que eu já tinha falado para vocês, que eram de famílias importantes, né, que tinham poder, e esse poder era hereditário. Na Grécia peninsular, gente, que eu tinha mostrado aqui no mapa para vocês, ó, nessa região aqui, ó, onde tem a principal Olímpia e Esparta, tá? Olímpia, que na história mitológica é onde ficavam os deuses, né? Esparta é o principal, né? A cidade e estado de Esparta, guerreiros e tudo mais, como a gente já viu em filme e tudo mais. Então, ó, nessa região que eu falei para vocês, peninsular, o relevo era acidentado e o solo não era fértil, né? Não era importante para plantio, tá? Então, as poucas terras que tinham pertenciam, desculpe, às famílias aristocráticas, que eram o quê? As mais ricas e poderosas, tá bom? E essas terras, elas eram passadas de pai para filho. Por isso, a aristocracia, gente. A aristocracia, vamos dizer que eram pessoas importantes, né, nobres, vamos dizer assim,
que eles tinham poder por causa do nascimento. Então, se nasciam em família importante, eles acabavam ficando com terras, poder, certo? E como eu tinha falado para vocês, como as terras estavam escassas, né? Começou a faltar terra, ficou escassa. Essa aristocracia começou a dominar também as terras dos camponeses mais pobres, tá? E acabava expulsando eles ou empregando eles para trabalharem nas suas terras. E muitos desses camponeses acabavam se endividando por causa de alimentação que essa aristocracia começavam a fornecer para esses camponeses. Então eles se endividavam, não conseguiam pagar e se tornavam escravos. Então escravos por dívida era uma coisa que acontecia muito na Grécia, certo? Ó, por causa das faltas de terra, tanto para a aristocracia quanto para os camponeses, eles começaram a fundar colônias. Isso eu já expliquei para vocês, tá bom? Hum. Aí eles também começou a aumentar a atividade comercial e artesanal das polis, né? Que é o quê? Essas regiões aqui que têm um acesso ao mar Egeu e mar Mediterrâneo. Então eles começaram a comercializar o artesanato, cresceu muito, né? Esse comércio, e como os outros povos que eu já falei para vocês, tanto que os persas têm o dárico, né, que é a moeda unificada. Olha lá, os gregos também acabam criando uma moeda, a cunhagem de uma moeda, também para uma forma de organizar, né, uma forma de organizar e dominar esse comércio. Tá bom? Próximo, então, vamos para a cidade-estado, uma das mais importantes por causa da democracia, tá? Eles que vão trazer a ideia de democracia para a antiguidade. Então, vamos lá, muito importante, Atenas. Gente, então Atenas, ela é fundada pelos jônios, que é um dos povos indo-europeus que vieram nessa região ali da Grécia. Vou voltar um pouquinho aqui para vocês, só para mostrar, ó. Então, ó, os jônios, eles ficaram nessa parte aqui, ó, tanto que Atenas está aqui, tá vendo, gente? Então, os jônios, eles ficaram nessa parte aqui. E eles, com o antecedente civilizacional, né, deles, eles acabaram formando os atenienses, tá bom? Voltei ali só para vocês verem no mapa. Então, gente, ó, e eles começaram a produzir uma cultura muito fantástica. Não é à toa que os atenienses tinham filósofos e tudo mais. Eles investiram muito em cultura, tá bom? Construção e registro de monumentos, esculturas, vasos e textos. Então, Atenas foi o polo cultural da Grécia, tá bom? Só que como as outras regiões, era um relevo muito montanhoso, com poucas terras férteis, tá? Então sobrava o que para eles, igual todos os povos que a gente já comentou, o comércio, tá bom? Ah, professor, qual que era o poder político em Atenas? Quem que comandava? Quem que tinha o poder político? Eram chamados de arcontes. Depois eu vou falar ali embaixo para vocês os primeiros arcontes. Então, eles eram magistrados, ou seja, políticos da época, grupos de conhecimento da época. Tá? E eles eram responsáveis, então, pelo comando do exército, tá? E pela aplicação da justiça. Então, arcontes, eles tinham essa função: comando de exército e aplicação da justiça. Tá bom? E qual o critério, professor, para se tornar um arconte? Ele tinha que ter terras e escravos e pertencer à aristocracia, ou seja, às famílias mais importantes de nascimento, tá? Era importante porque nasceu em uma família importante. Isso era hereditário, tá? E também, ó, esses nobres, eles passavam a integrar também, perdão, o Areópago, tá? Ah, professor, o que é o Areópago? Era o conselho legislativo, ou seja, que criava as leis e também era responsável pela justiça, o judiciário das polis. Então, Areópago, ele cuidava do legislativo e do judiciário, tá? Legislativo criava a lei, judiciário aplicava essas leis, certo, gente? E também, ó, a nobreza, ela tinha o controle das melhores terras, obviamente, como eu já falei nas outras partes, né? E os pequenos proprietários, né, empobrecidos, eles acabavam se endividando com essas famílias e acabavam se tornando o quê?
escravos, isso mesmo. E isso acabou gerando insatisfação. E é esse próximo tema que a gente vai ver, que nós vamos ver, lutas populares e reformas. Então, esses pequenos proprietários, eles começaram a reivindicar, a ficar insatisfeitos, né, com essas mudanças que estavam acontecendo na Grécia, tá? Ah, professor, o que que eles exigiam? Ó, fim da escravidão por dívida, restribuição das terras, leis escritas, porque por não ser escrita, algum desses aristocratas acabavam aplicando uma lei que não era uma lei, eles criavam essas leis do nada para beneficiar eles mesmos. Então, eles achavam se criassem as leis escritas, iria ajudar mais facilmente a todo mundo ter acesso a essa lei, tá? E que, perdão, e queria também a participação no governo, certo? Então, essas pessoas, né, os mais ricos, a aristocracia, eles começaram a perceber que essas exigências estavam aumentando, eles começaram a ficar preocupados com essas exigências e acabar surgindo uma rebelião, tá? Então, eles começaram, para pensar em resolver, né, eles nomearam essas pessoas, né, alguns cidadãos, como legisladores ou reformadores, tá bom? E essas pessoas eles começaram a ter cargos importantes, como se fosse um líder dentro da Grécia. E esse primeiro que tentou controlar essas insatisfações foi o arconte, que eu já ensinei para vocês aqui em cima, ó, os arcontes, né, os magistrados. O primeiro arconte que tentou solucionar esses problemas foi Solon, tá bom? Ah, o que Solon fez para tentar acabar com essas insatisfações? Ó, ele decretou o fim da escravidão por dívida, que eu falei ali em cima para vocês que eles se tornavam escravos porque deviam muito para esses proprietários de terras, né, para esses aristocratas. Então, Solon faz a abolição, então, da escravidão por dívida, certo? E também liberta devedores escravizados, tá? Isso, então, ajuda muito essas populações médias, né, a conseguir desenvolver, certo? Dividiu também os cidadãos, agora não mais por nascimento, e sim por riqueza. Nossa, professor, vai ajudar a aristocracia. Na verdade, vamos ter calma. Não é que vai ajudar a aristocracia, não. A aristocracia ela tem poder por nascimento, certo? Agora ele separa de acordo com riqueza. Então, se um comerciante ele começa a crescer por causa de riqueza, ele começa a ser importante dentro da sociedade. Entenderam a grande diferença? Então, Solon ele acaba separando cidadãos agora por riqueza e não mais por nascimento. Então, cutucou a aristocracia, tá bom? Outro, ele liberou o voto na eclésia. Nossa, professor, o que é uma eclésia? É uma assembleia, gente, ó, como vai falar aqui, ó. Assembleia Popular que reuniu os cidadãos atenienses. Então, era uma assembleia em que as pessoas poderiam participar, ó, para indivíduos mais pobres também. Então, a ideia não é deixar mais justo a participação? Então, é justamente isso, gente. Os mais pobres poderiam participar da Assembleia, tá bom? Do voto. Mas não poderiam ser candidatos, tá? Magistrados, eles não teriam o acesso, tá bom? E criou também um conselho para elaboração das leis, que é chamado de bulé, tá? Então, quem criava as leis? A bulé. Ah, professor, quem fazia parte dessa bulé? Eram 400 membros, tá bom? Escolhidos por quem, professor? Pela eclésia, que é a assembleia ali que eu falei para vocês que até os mais pobres poderiam criar, tá bom? E eles iam elaborar leis a serem votadas aonde, professor? Na eclésia, que eu falei para vocês que é a assembleia. A assembleia que era o quê? Esses magistrados traziam uma votação, vamos supor, eu quero que mude alguma coisa. Daí, na assembleia, o povo levantava a mão para escolher se ia ou não passar isso. Isso era a democracia direta. Direta por quê? Porque eles levantam a mão para votar, eles participam literalmente desses votos. A representativa, democracia representativa, que é hoje que nós vivemos, é a que nós elegemos representantes para nos representar. Ó,
ficou até meio... Mas é isso, né? Nós elegemos vereadores e tudo mais que vai nos representar lá dentro da política, tá bom? E lá era direta, democracia, que o povo mesmo levantava a mão para participar. Depois do arconte, tá, do magistrado Solon, vai vir mais um próximo líder que é chamado de Pisistrato. Ele vai ser o primeiro tirano. Ah, professor, o que é um tirano? É aquele que tem o poder dado pelo povo. Ou seja, a maioria do povo apoia o tirano. Ele ajuda principalmente a classe média e baixa. Então, só que por que tirano? Porque ele tem um poder total, né? E só que ele vai ajudar a maioria da população, então a população não vê um problema dele ser tirano porque ela está sendo beneficiada. Ah, beneficiada em quê, professor? Reforma agrária, ou seja, vai distribuir as terras para os camponeses e crédito também. Então, ajudou a população mais pobre e também realizou obras públicas para gerar empregos para essa população, incentivou o crescimento em Atenas das artes, da filosofia e tudo mais, foi na época do Pisistrato, desse tirano. Ele incentivou as artes e prestigiou festas esportivas e religiosas, Olimpíadas, né? Muito importante, gente, desde aquela época, certo? Então, o período de Pisistrato foi um grande evolução comercial e cultural na Grécia, tá? Muito importante. Tem aqui o vídeo da democracia direta no Brasil, assistam, tá? Eu não vou colocar aqui porque senão vai ficar um vídeo mais longo do que já está sendo, certo? Então, próximo, gente. Democracia ateniense. Ah, professor, em qual líder que trouxe a democracia? Foi Clístenes. Clístenes, ele inaugurou a democracia, tá, na Grécia, tá, e com um amplo apoio popular. Então, dentro da história, né, a gente sempre lembra Clístenes porque ele inaugurou a democracia. Mas quem expandiu essa democracia foi Péricles, tá bom? Não é o do pagode. Tá, só uma piadinha. Então, Péricles, gente, ele consolidou a democracia. Ah, como assim, professor? Por que a gente fala que consolidou? Por causa disso aqui, gente. Ele criou o conceito de isonomia. Ah, professor, o que é isonomia? Igualdade de todos perante a lei. Então, ninguém, nem a aristocracia, nada, é acima da lei. Então, se infligir a lei, todos têm que pagar igualmente nessa lei. Próximo conceito, isegoria. Ah, professor, o que é isegoria? Ó, igualdade de direito e acesso à palavra na Assembleia. Então, todo mundo, quando tem a Assembleia na Ápila, todo mundo pode trazer a sua ideia. Isso é muito importante dentro da democracia, certo? E a última, isocracia. Ah, professor, o que é isocracia? Igualdade de participação no poder. Então, esse foi o auge da democracia em que a maioria da população, os cidadãos, né, que eram considerados cidadãos, poderiam participar dessa assembleia. E ó, assembleia aberta a todos os cidadãos. Então, gente, ah, professor, quem que era considerado cidadão? Essa é a questão. Então, era uma democracia, atingia todos os cidadãos, mas não eram todos que eram considerados cidadãos. Essa é a grande questão. Então, vamos lá. Como que era a divisão social na Grécia? Primeiro, os cidadãos eram os principais. Eram homens livres, tá? Filhos de atenienses. Então, para ser considerado cidadão, tinha que ser filho de ateniense. Então, isso já tinha uma parcela muito grande da população. Porém, poderia ser do mais pobre ferreiro ao mais rico proprietário. Todos eles poderiam participar das atividades políticas. Então, legal, isso é democracia. Depois vem os metecos. Os metecos eram os estrangeiros. Então, o que acontece? Não podem participar da vida política. É só descendentes de atenienses. Então, ó, não tinha o direito de participar da vida política e nem de possuir terras. Então, ele só vai trabalhar para os outros. Tá? Ou comércio e artesanato. Muito importante também. Correto? E os últimos, os escravos, que eram prisioneiros de guerra ou filhos de escravos, né? Então era hereditário isso de ser escravos, né? E também poderia ser por dívida, mas como eu falei para vocês,
Solon acabou com a escravidão por dívida. Certo, gente? Então, essa era a classe social dos atenienses, correto? Ah, professor, e as mulheres? Vamos ver aqui rapidinho, ó. Elas não poderiam participar das assembleias e nem exercer cargos públicos e muito menos herdar bens. Então, a mulher na Atenas, apesar de toda a democracia que nós estamos falando, a mulher não tinha espaço, tá? Ó, os pais eram obrigados, então, a casar suas filhas, eles tinham eram encarregados de casar suas filhas, tá? Após o casamento, o que acontecia? A mulher se tornava tutela do marido, tá? Obviamente, para a época, né, era isso que acontecia. E as mulheres pobres já não tinham tanta opção, né? Tinham que trabalhar e cuidar dos filhos, né? Trabalhar para ajudar também na subsistência da família, né? Para os alimentos e tudo mais, certo? Vamos passar agora, ó. Tem essa parte trabalhando com fontes, eu vou deixar para vocês. Qualquer dúvida, vocês me chamem, tá bom? E vamos para a última parte, que é os espartanos, também outros povos muito importantes junto com Atenas. Atenas e Esparta são as principais e trouxeram mudanças muito significativas para a história, tá? Para a história do mundo, tá bom? Então vamos iniciar, ó. Ela foi fundada agora pelos grupos dos dórios. Olha a diferença. Os jônios fundaram Atenas e os dórios, que povos guerreiros que destruíram tudo, fundaram os espartanos. Olha que engraçado, né? Então, os espartanos, que é aqueles guerreiros que a gente vê em filmes e tudo mais, eles são assim por causa do seu ancestral dórico, tá? Que são dos povos dórios, tá bom? Então, ó, quem fazia parte da aristocracia era quem era descendente dos Dórios, tá? E eles montaram uma sociedade totalmente estruturada para ação militar. Olha só, por isso, povos guerreiros, né, gente? Então, ó, todo aristocrata, ele tinha que ser um soldado perfeito, tá? Para trabalhar, para servir o exército, certo? Então, os espartanos eles encontraram um sentido para a sua vida, né, para a sua vocação, que era o que? A guerra. Ah, professor, como que era dividida a política, né, em Esparta? Era assim. Era governado, dirigida por uma diarquia. Monarquia, a gente sabe que é mono, um rei só. E lá era diarquia, ou seja, dois reis governavam, correto? Eles teriam tanto a função religiosa e militar. Muito importante, tá bom, gente? Os reis tinham um que iria servir a função religiosa e o outro militar. Muito importante, tá bom, gente? Outro órgão importante político em Esparta era a Gerúsia. Ah, professor, o que é a Gerúsia? É um conselho, então, de 28 anciãos, tá? Teria que ter maior de 60 anos para fazer parte desse conselho, tá? E eles tomavam as decisões mais importantes e elaboravam as leis, tá? Então, Gerúsia, 28 anciãos mais importantes que tomavam as decisões e as leis mais importantes. Próximo, gente, é a Ápela. Ah, professor, o que é a Ápela? Era uma assembleia, então, que poderiam participar os cidadãos, né, com mais de 30 anos. Todos os cidadãos com mais de 30 anos. Também fechada para os cidadãos. Quem que eram os cidadãos? Os espartanos, tá bom? E também eles escolhiam os membros da Gerúsia, tá? Desse conselho dos anciãos, tá? E era um cargo muito importante, também fazer parte da Ápila. E outro importante eram éforos, que eram compostos por 5 pessoas, tá? Que eles comandavam as reuniões na Gerúsia e na Ápila, tá? Então, os éforos também muito importante. E eles fiscalizavam a vida pública e econômica dos cidadãos. Então, eles tinham o cargo também de fiscalizar. Olha a importância deles, gente. Poderia até vetar projetos de lei. Muito importante, então. Ah, agora vamos ver como que era a divisão social em Esparta. Nós vimos de Atenas, né? Agora vamos ver em Esparta. Primeiros, esparciatas, que é a mesma coisa que espartanos, gente. Não precisam se confundir. Esparciatas é a mesma coisa que espartanos. Ah, professor, quem eram eles? Quem que poderia ser dessa classe social?
homens com mais de 30 anos, né, que são os que participavam da Ápila, proprietários, tá, de terra, certo? Para ser um esparciata, espartano, teria que ser proprietário, tá? E eles poderiam, então, ter participação política, ter terras, escravos e ocupar cargos públicos. Então, essa é a grande importância dos espartanos. Depois vem os periecos. Eles eram homens livres, tá, gente? Qual que era a função deles? Agricultores, artesãos ou comerciantes. Só que eles não tinham direitos políticos. Essa é a diferença para os espartanos. Tá? E eles eram obrigados a servir o exército em momento de conflito. Obrigado. Tá? E também pagavam tributos. Além de tudo isso, pagavam tributos ainda. E os últimos, que eram os ilotas. Os ilotas eram justamente população servil, tá? Os servos. Não tinham direitos políticos, sociais e econômicos, tá? E eram obrigados a trabalhar nas propriedades do Estado e dos cidadãos espartanos. Então, era uma base da pirâmide social espartana. E agora, para finalizar essa parte, tá, gente, da Grécia, nós vamos entrar na parte da educação. A educação espartana era muito rígida, gente. Ó, vamos entender por quê. A educação desde cedo, né, dos espartanos, era para formar bons cidadãos, tá? E cidadãos leais, tá? Que, queira ou não, eles teriam que servir a guerra e não poderiam abandonar. Abandonar um posto na guerra para os espartanos era algo ultrajante. Não era aceito abandonar o posto de guerra, tá? Eles seriam preparados, né, fisicamente e militarmente. Então, quando o menino completava 7 anos de idade, ele era entregue para o Estado, gente. Olha só. E eles seriam criados para ser soldados obedientes e resistentes, tá? E para o treinamento militar deles, eles eram mandados para acampamentos, tá? E eram submetidos a fome, frio e castigos físicos. Tudo isso para preparar, né, esse jovem para os sacrifícios que eram a guerra, tá? Então, era isso que acontecia. Ah, aqui na apostila não fala, mas tem uma parte dessa educação grega que era o seguinte: muitas mães acabavam fugindo com os filhos mais mirradinhos, como eles falam, né, mais magricelas e tudo mais, fugiam com seus filhos porque era assim: o filho que nascesse com alguma deficiência ou mais mirradinho, prematuro, mais fraquinho, eles eram jogados do abismo, certo? Porque não seriam bons guerreiros. Isso era uma característica dos espartanos, justamente por serem povos guerreiros, tá bom? Então, eles não tinham escolha, daí elas acabavam fugindo com os filhos que nascessem com alguma coisa desse tipo que eu comentei. Senão, caíam no precipício, tá bom? Gente, continuando, as mulheres também, ó, desde a infância, elas passavam por treinamento físico. Nossa, professor, eu nunca vi falar que as atenienses batalhavam. Realmente, não batalhavam. Elas tinham esse corpo assim para gerar crianças mais robustas e saudáveis. Lembra que eu falei para você? Se fosse mirradinho, ia ser jogado do precipício? É por isso, tá? E ó, só que a diferença é que elas tinham mais direitos que as atenienses. Olha só que incrível, né? Em Esparta, que não tinha democracia, as mulheres tinham mais direitos que na Atenas, que tinha democracia. É meio complicado, né? Mas faz parte da história. Então, ó, elas podiam circular livremente pela cidade, comparecer às reuniões públicas e compartilhar com o marido a administração do lar. Então, realmente, tinham mais direitos, tá? Era uma relação que eles falavam de diálogo com o marido. Então, elas tinham, até ajudavam eles nas funções militares, né? Na decisão das funções militares. Então, as mulheres tinham mais direitos, porém, não tinham direitos políticos. Elas não poderiam votar, não era considerada cidadã, mas tinham mais direitos, correto? Então, gente, aqui a gente acaba a nossa videoaula da Grécia. Vão ter depois a continuação, ó. Se vocês
continuarem aqui, ó, tem a partinha dos exercícios, e na parte, página 28, a gente vai para o período clássico da Grécia, tá? Mas isso voltaremos na próxima videoaula. Tá bom, gente? Tchau, tchau, valeu!